Bom dia, sexto ano. Bom dia, sexto ano. E acorda aí que hoje nós teremos a nossa aula de PV, Projeto de Vida, com o nosso tema Missão Permanente. Então, vocês estão convocados aí para a nossa jornada de desenvolvimento socioemocional. E com vocês, a professora Maria Fernanda. Bom dia, pessoal. Bom dia, sexto ano, meu amigo querido Anderson. Bom dia. Bom Pessoal, dia. vocês repararam como ele tá super estiloso hoje? Olha o detalhe Isso, ó. aqui na blusa dele, a estrelinha, que tem tudo a ver com o nosso encontro de hoje, que vai ser super especial, porque nós vamos continuar vendo, vamos retomar, né, o tema das competências socioemocionais. Esse é um tema que não é novo para vocês, né? Ele aparece sempre nas nossas aulas de PV e os professores de PV na escola de vocês também trabalham esse tema, então é sobre isso que vamos falar hoje. Só para vocês se organizarem então um pouquinho, na aula de hoje, dia 10, nós trataremos das competências socioemocionais. Nesta aula que vai aí na tela para vocês o nominho, para vocês anotarem, né? No caderno de vocês, no diário de vivências, então o nome do nosso encontro de hoje, se pudermos voltar uma tela por gentileza, é Missão Permanente, Jornada de Desenvolvimento Socioemocional. Na semana que vem, no dia 17, a gente vai continuar falando sobre as competências socioemocionais, mas a gente vai abordar um assunto mais específico, que é o da autoavaliação. A gente vai conversar um pouquinho sobre o preenchimento das rubricas que aparecem no caderno do estudante, lá na página 309, vejam aí na tela e anotem também no diário de vocês. Beleza? Vamos começar então? Quero contar para vocês o seguinte. Quando a gente fala em competências socioemocionais, a gente está falando de uma coisa que, assim, faz parte da nossa vida inteirinha, desde o momento lá que a gente ainda é pequeno, né? E a gente tem contato com a nossa família, com os nossos amigos, com a escola, até quando a gente vai passando nossa vida toda, a gente chega na melhor idade, na terceira idade, né? A gente ainda está exercitando e contando com as nossas competências socioemocionais, só para a gente ver como que elas são tão importantes na nossa vida, né? Além delas estarem presentes o tempo todo no nosso cotidiano, elas também podem nos auxiliar a gente buscar o nosso projeto de vida. E eu quero contar para vocês, sexto ano, que para o ano de vocês foram priorizadas algumas competências socioemocionais que a gente vai trabalhar um pouquinho melhor na aula de hoje. Antes da gente entrar nesse assunto específico, eu trouxe uma frase de um autor brasileiro, talvez alguns de vocês já conheçam, Manoel de Barros, um poeta sul-mato-grossense, que a certa altura da vida dele escreveu assim: "Meu quintal é maior do que o mundo." Eu acho essa frase de uma beleza. Ela é muito singela, muito simples, mas ao mesmo tempo carrega tanta beleza, tantos significados, né? Aí eu queria convidar vocês a gente pensar juntos, pessoal. Vou dar, assim, um minutinho para vocês colocarem aí no chat qual será a competência socioemocional que o Manoel de Barros trouxe para a gente quando ele escreveu assim: "Meu quintal é maior do que o mundo." É uma competência socioemocional que todo mundo tem, mas que aparece tanto nessa frase do Manoel de Barros. Um minutinho, será que dá? A gente já volta.
Então, mais uma vez, estamos aqui com o nosso chat cheio de boas mensagens e boas vibrações. Então, nós temos aqui, o professor Stanislau diz, eu não tenho quintal, moro em apartamento. Será que estamos falando de um quintal físico? Vamos dar uma olhada aqui. A professora Denise fala de imaginação. Nós temos a professora Valéria também que fala imaginação. E a professora, a professora Bárbara trouxe o comentário do Igor. E o Igor diz, no quintal dele tinha várias coisas. Então temos várias pessoas falando de imaginação. Temos a professora Fátima que fala de mundo imaginário. O Pro Diego diz, um universo particular, como diria Marisa Monte. Que lindo, que referência boa. O pessoal aqui é sempre poético. Muito legal. Olha, de fato, né, o Manuel de Barros, ele não está falando assim do quintal físico, né? Talvez ele nem tivesse realmente um quintal na casa dele, a gente não sabe, né? Mas se a gente fosse adaptar assim para a fala do professor, talvez a gente pudesse dizer assim, meu apartamento é maior do que o mundo, né? Então, tem uma frase aqui que eu achei interessante, ó. A professora Aya trouxe. Meus planos são grandiosos, mas cabem dentro de mim. Ah, exatamente. É bem isso mesmo que o Manuel de Barros está trazendo para a gente. Como é que pode um quintal? Como é que pode um apartamento? Como é que podem os nossos planos serem maiores do que o mundo? Se a gente tiver imaginação criativa, né, que é essa competência socioemocional que o Manuel de Barros traz tão belamente para a gente, se a gente tiver imaginação criativa, certamente o nosso quintal, nosso apartamento, nossos planos serão maiores do que o mundo, né? Imaginação criativa é uma das competências socioemocionais. Só para a gente relembrar um pouquinho o que são, então, as competências socioemocionais. Vamos ver juntos na tela. São as nossas capacidades individuais que se manifestam por meio dos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, atitudes e valores, para que a gente consiga, então, poder viver melhor com a gente mesmo e conviver melhor também com os indivíduos que estão à nossa volta, como a nossa família, os nossos colegas, os nossos professores, quando a gente chegar na vida profissional também os nossos colegas de trabalho, para que a gente consiga ter uma convivência cada vez mais harmoniosa na nossa sociedade. Isto são as competências socioemocionais. Aí vocês vão me dizer, ai, Pro, eu não consegui anotar no meu diário de práticas e vivências. Não tem problema. A gente vai pôr na tela de novo para vocês. Vocês podem fazer um print, tirar uma fotinho, ou aqueles que têm a escrita mais veloz também podem escrever algumas palavrinhas mais importantes, para vocês terem, então, este registro no diário de práticas e vivências de vocês, que faz parte, né, do nosso componente de projeto de vida. Aquele caderninho onde você vai anotando as suas ideias, os seus pensamentos, os seus planos, que você deixa ali sempre pertinho de você. Esse é o diário de práticas e vivências. Agora que a gente já sabe o que são as competências emocionais, vamos pensar juntos quais são as competências socioemocionais. E eu já quero contar para vocês que elas são um total de 17 competências socioemocionais. É bastante, né? Mas percebam que elas estão divididas, né, em 5 categorias, podemos dizer assim, né? Então, a gente tem uma primeira categoria que a gente chama de autogestão, e aí a gente tem, então, todas as competências socioemocionais relativas à autogestão. Então, como que a gente consegue se organizar, cuidar da gente mesmo, focar em atividades importantes para a gente, né? A segunda categoria que a gente chama de engajamento com os outros. Será que eu me preocupo com os outros? Será que eu consigo responder, atender, né? Pensar em como é que eu posso fazer para que a vida na comunidade vá se tornando um pouquinho melhor? Esse é o engajamento com os outros. A terceira categoria, que a gente chama de amabilidade, tem a ver com respeito, tem a ver com a gente entender o sentimento do outro, com a gente também deixar que o outro consiga entender o nosso sentimento, né? Por fim, a resiliência emocional, que tem a ver com, puxa vida, quando eu estou numa situação difícil, uma situação assim de estresse, será que eu consigo parar,
uns segundinhos, respirar, né? Tomar um fôlego e dizer assim, tudo vai ficar bem? Tudo vai dar certo? Eu acredito em mim mesmo? Essa é a resiliência emocional. E por fim, a gente tem uma última categoria que a gente chama de abertura ao novo. Porque a gente sabe que na nossa vida as coisas não permanecem sempre as mesmas, né? Quase todo dia a gente vê mudanças na nossa vida. Aliás, todo dia é um novo dia. Então, a abertura ao novo tem a ver com como que a gente vai entendendo, lidando com as mudanças que vão aparecendo na nossa vida. E essas mudanças, gente, podem ser várias, podem ser mudanças legais, podem ser mudanças não tão legais. Mas a gente, como é que a gente vai assim, aceitando as mudanças que vão acontecendo, né? Então, quando a gente tem curiosidade para entender uma coisa nova, né? Quando a gente quer entender, descobrir um novo talento artístico, então, a abertura ao novo. Esse conjuntinho de 5 categorias são as competências socioemocionais. No 6º ano, a gente não consegue, a gente não tem tempo para trabalhar todas as competências socioemocionais em um ano só, né? Mas a gente priorizou algumas. Vejam aí na tela. Quais são, então, as competências priorizadas para o 6º ano? E eu vou dar um minutinho para que vocês consigam anotá-las, tá? No diário de práticas e vivências de vocês. Primeira competência priorizada, então, que aparece ali na tela, é empatia. Anderson, o que será que é empatia? O que é empatia? Será que tem a ver com a gente pensar e tentar se colocar no lugar do outro? Eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Quer dizer, não é a gente só olhar para a gente mesmo, os meus interesses, né? O que eu desejo. É também a gente olhar para a gente mesmo, mas a gente conseguir entender, né? A situação do outro. Quais são os desejos dele também, né? Quais são as necessidades? Por quais dificuldades ele vem passando? Essa é a empatia, né? E o respeito, Anderson, se a gente tivesse talvez que dar uma definiçãozinha rápida, assim, o que você diria? Respeito. Acho que ele está muito ligado à empatia também, mas é a questão de você tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Isso mesmo, Simples. Perfeito. Aliás, pessoal, às vezes a gente acha, né, que as coisas que vêm de antigamente, às vezes a gente nem valoriza. Mas tem uma coisa que os nossos avós, as pessoas mais velhas, tios, né, falavam e que é tão verdadeira, é uma sabedoria tão verdadeira que é o seguinte, olha, só faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Essa é a base do respeito. Né? Se a gente aplicar isso na nossa vida, puxa, como a gente vai se tornar uma pessoa bacana, né? Como a gente vai ser respeitador. Se os outros aplicarem, então, puxa, como seremos respeitados também, né? A gente tem uma terceira competência priorizada para o 6º ano, que é a da tolerância ao estresse. Meu amigo, você já esteve estressado em algum momento? Ah, já. A vida sempre estressa a gente A de vez vida em quando. traz vários momentos de estresse, né? Sim. E aí, sabendo então que a gente vai ter momentos de estresse na nossa vida, seria legal se a gente pudesse desenvolver uma capacidade de tolerar o estresse. Então, dizer assim, olha, eu sei que eu estou passando por um momento difícil, um momento de estresse, mas eu vou respirar fundo aqui, eu vou me acalmar e eu vou seguir da melhor forma possível. Isso está muito relacionado com a 4ª competência priorizada, que é a da tolerância à frustração. Então, quais são os momentos que a gente se frustra? Você se lembra, meu amigo, da última vez que você se frustrou? Vamos ver. Quando eu estava gravando a música especial, eu estava tocando clarinete e aconteceu
O clarinete, se você não sopra direito, ele dá um apito. Aí não fica legal colocar isso na música. Aí não, tem que gravar de novo. Aham. Então, esses momentos de frustração acontecem com uma frequência enorme, porque a gente não pode ter tudo que a gente quer na nossa vida, não é? Isso a gente aprende desde que a gente é pequeno, né? E quando a gente não consegue o que a gente quer, às vezes vem aquele sentimento de frustração. Então, também seria bacana se a gente conseguisse ir desenvolvendo uma certa capacidade de tolerar, né? De lidar um pouquinho melhor com esse sentimento de frustração, para que ele não seja para a gente um sentimento que deixa a gente muito triste, que deixa a gente sem vontade de fazer as coisas, né? Aprender a lidar com os nãos da vida. Isso, aprender a lidar com os nãos, porque eles vão vir, né, gente? Nós temos os sims e nós temos os nãos também, né? Isto é a forma como a nossa vida vai indo, né? A gente tem a 5ª competência priorizada, que é a autoconfiança. E essa competência, às vezes ela é um pouquinho difícil da gente conseguir desenvolver a autoconfiança, mas ela é tão importante, né? Quando a gente consegue olhar para uma tarefa que a gente precisa fazer e dizer, eu consigo. Pode ser difícil, pode me dar trabalho, eu posso errar, eu posso ter falhas, mas eu consigo. Eu sou capaz, eu sei que eu consigo fazer isso. E se eu não consigo sozinho, eu sei também que eu confio em mim o suficiente para pedir ajuda para as pessoas que podem me auxiliar, né? Capacidade da autoconfiança. E a capacidade da organização, que, puxa vida, na vida escolar é tão importante, pessoal. A gente sabe, né? Olha, eu demorei muito para conseguir me tornar uma pessoa mais organizada. Eu lembro, quando eu estava na escola, como às vezes era difícil para eu me organizar, porque eram muitas disciplinas, muitos componentes, cada professor pedia uma tarefa diferente. Foi aí que eu comecei a perceber a importância da organização. Por quê? Às vezes tinha dias que eu chegava na escola e o professor de matemática falava assim, ô Fernanda, traz aqui o seu caderno que eu vou corrigir a sua lição, tarefa de casa. Ai, professor, eu esqueci totalmente que tinha tarefa de casa de matemática. Daí ele me dizia, mas espera aí, você não anotou na agenda? Você não anotou no seu caderno quando eu pedi? Ai, professor, eu não anotei. Aí que eu entendi a importância da organização, da gente conseguir anotar as tarefas que a gente precisa fazer. Se a gente é muito esquecido, né, anotar é a melhor solução, né? Então, ir se organizando, né? Não só na vida escolar, gente, em tudo na nossa vida é importante a gente conseguir ir desenvolvendo a nossa competência da organização. Não é verdade? Até porque organização não é algo que você tem dentro de você, Exato. É algo que você vai desenvolvendo ao longo da vida. Isso mesmo. São atitudes que você toma que Exatamente. te tornam organizado. Aliás, todas essas competências não são coisas que a gente já nasce pronto. Isso, é verdade. São coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida e que na disciplina de projeto de vida a gente tem a chance de pensar sobre elas, refletir sobre elas, colocá-las em prática, desenvolvê-las um pouco mais, né? Então, essas são as competências que a gente priorizou para a gente trabalhar neste ano. Aí, quero convidá-los a ir junto comigo para a próxima tela, onde aparecem, então, imagens, né, que trazem para a gente o significado de cada uma das competências socioemocionais. Então, a gente tem a empatia, na figura de um ajudando o outro. Podemos seguir. A gente tem o respeito, olha lá, os colegas juntos num ambiente, né, em que todos se sentem respeitados. Seguimos. Temos tolerância ao estresse. Eu consigo me animar mesmo quando eu estou estressado. Vamos seguindo. Tolerância à frustração. Olha lá, menininha. Ai, meu Deus, acho que não deu certo isso que eu acabei de fazer, mas beleza, vamos lá, acontece, vamos seguir em frente. Autoconfiança, olha o sorriso do menino olhando para o trabalho que ele acabou de fazer. Será que ele acertou de primeira? Então, A gente não sabe. Eu acho que não. Eu acho que ele pode ter cometido vários erros, mas ele teve a autoconfiança de corrigir os erros e seguir. com né? certeza, porque aí às vezes a gente pensa muito em talento em certas coisas, mas na verdade a gente
pensa em talento e às vezes ignora o esforço que teve para que esse Isso. talento fosse desenvolvido. Exatamente, exatamente. A gente tem a organização, que é essa que a gente acabou de conversar. Olha o menininho ali organizando o material escolar dele, deixando tudo pronto, né? Para conseguir ter uma melhor qualidade nos estudos. Seguimos então? Na próxima tela, pessoal. Vamos lá? Na próxima tela, por gentileza, eu vou propor uma atividade, porque também a gente não vai só ficar ouvindo a professora falar, a gente também vai interagir. Então, diante do contexto da pandemia, pensem assim com vocês mesmos. Qual foi o maior desafio que você enfrentou em 2021? Resposta rápida, 30 segundinhos, eu quero ver vocês. Então, professora, muitos comentários, o pessoal bastante participativo, a gente agradece vocês. Então, nós temos a Pro Maria que diz, a questão de trabalhar em casa, porque isso trouxe uma realidade bem diferente do que a gente estava acostumado, né? Certamente. Eu acho que este foi um desafio que afetou não só os professores, mas os estudantes Sim, também, com porque a certeza. gente teve que ficar em casa, quando a gente estava acostumado a estar na escola. Esse foi realmente um desafio que está aparecendo ainda em algum sentido para a gente durante o ano passado todo, né? E neste ano também. Aí, pessoal, posto este desafio e também outros que cada um de vocês pensou, olha a perguntinha que eu trago para vocês. Vejam aí na tela a pergunta número 2. Pense e anote no seu diário de práticas e vivências uma ou duas competências socioemocionais que te ajudaram a superar ou a lidar melhor com esse grande desafio que você aí pensou com você mesmo. Para te auxiliar a lembrar das competências socioemocionais, a gente vai voltar lá para a tela das competências priorizadas por gentileza. Aqueles que já anotaram no caderno podem consultar ali também. 30 segundinhos, a gente já se encontra? Pessoal, vocês conseguiram pensar? A gente trouxe, tem alguns Tem, a exemplos? Pro Juliana trouxe o comentário do Nicolas, organização e empatia. Que ajudaram, né, a lidar melhor com esse Isso, com desafio, né, certeza. do contexto da pandemia. Então, já que vocês conseguiram ir, para quem não deu tempo, porque foi bem rapidinho, não tem problema nenhum, vocês podem pensar no momento que for mais tranquilo para vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Vou pedir uma atividade para a próxima aula, tá bom? Vocês vão registrar, então, como é que essa competência socioemocional foi vivenciada durante o ano de 2020, durante o ano de 2021. Afinal de contas, de que formas essa ou essas competências socioemocionais te auxiliaram a enfrentar esse contexto de pandemia? Traz exemplos de ações, de momentos em que essas competências socioemocionais foram úteis.
Aí, como vocês podem registrar isso? Vocês podem colocar no próprio diário de práticas e vivências, ou então, vejam aí na tela, eu trouxe algumas ideias também. Então, vocês podem, de repente, fazer um texto, um desenho, que eu sei que tem vários artistas assistindo a gente, um áudio, uma foto, um vídeo. Se quiserem compartilhar com a gente na hashtag Competências SE na prática ou no Eu no CMSP, a gente vai ficar muito feliz de receber. Para encerrar, então, o nosso encontro de hoje, vamos só relembrar o nome da nossa aula: Missão Permanente, Jornada de Desenvolvimento Socioemocional, Competências Priorizadas para o 6º ano. Semana que vem, a gente continua com a nossa missão permanente. A gente vai falar sobre as rubricas. A gente se encontra, então, na próxima aula. Sintam-se abraçados e aconchegados. Um grande, grande beijo a todos. Meu querido amigo Anderson, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Vocês são sempre demais. Não esqueçam de avaliar a aula. Um beijo para todos.